Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar um pouquinho mais sobre crônica. Vamos entender a crônica enquanto gênero discursivo literário. Quais são as suas características? Existem algumas especificidades em um texto para que nós possamos considerá-lo como crônica. E é um pouquinho disso que a gente vai ver aí ao longo dessa aula. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou ministrando as aulas para o 7º ano de língua portuguesa. Estou aqui com a minha colega, a intérprete Jéssica, que está fazendo aqui com a gente a docência compartilhada e ajudando os estudantes a conhecerem o conhecimento dentro da disciplina de língua portuguesa, literatura. Parabenizo a todos vocês por estarem aí, prestigiando as nossas videoaulas. Isso mostra o quanto vocês estão interessados em aprender, em se apropriar dos conceitos do campo da literatura, da linguística e enriquecer o intelecto de vocês, né? São aí pessoas especiais com certeza. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que consistem em reconhecer o efeito de sentido de palavras ou expressões utilizadas no texto, identificar o tema do texto e reconhecer diferentes formas de tratar o mesmo tema. Então, para início de conversa, nesta aula vamos ler uma crônica e entender a relação temática entre ela e um outro texto, de outro gênero textual. Vamos lá? Vamos então começar? O que será que é essa relação de temas entre textos diferentes, de gêneros diferentes, né? Então é isso que a gente vai analisar. Então, para o texto 1, nós trouxemos aqui o seguinte fragmento. Começa assim: nunca a vida foi tão atual como hoje. Por um triz é o futuro. O que chamamos de tempo é o movimento de evolução das coisas, mas o tempo em si não existe, ou existe imutável e nele nos transladamos. O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Então temos aqui um fragmento de um texto, né? Percebam que também foram utilizados os colchetes e as reticências no interior dos colchetes, indicando que um fragmento desse texto não está aqui, foi extraído, certo? E aí a gente tem esse texto falando sobre a brevidade do tempo, como o tempo passa depressa, né? E como a vida é tão curta. Continuando então. Então, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, eu cultivo um certo tédio. Degusto assim cada detestável minuto e cultivo também o vazio silêncio da eternidade da espécie. Quero viver muitos minutos num só minuto. Quero me multiplicar para poder abranger até áreas desérticas que dão a ideia de imobilidade eterna. Na eternidade não existe o tempo. Noite e dia são contrários, porque são o tempo e o tempo não se divide. De agora em diante, o tempo vai ser sempre atual. Hoje é hoje. Espanto-me ao mesmo tempo desconfiado por tanto me ser dado. E amanhã eu vou ter de novo um hoje. Há algo de dor e pungência em viver o hoje. O paroxismo da mais fina e extrema nota de violino insistente. Mas há o hábito e o hábito anestesia. Então é um texto de uma famosa escritora, Clarice Lispector, intitulado Viver o Hoje, e esse texto ele está disponível no livro Um Sopro de Vida, que está aqui no site que nós estamos referenciando para que vocês possam ter acesso à leitura dessa crônica na íntegra, certo? Então vejam, a Clarice Lispector ela é uma escritora que tem ali como uma das suas características produzir textos que trazem introspecção psicológica, ou seja, você tem acesso aos pensamentos do personagem principal. Nesse caso, nós temos aqui um narrador em primeira pessoa, a gente percebe que é a experiência do protagonista, do personagem principal, sendo relatada para o leitor. É um texto ficcional, claro, ela usa algumas palavras que são bem sofisticadas, com bastante erudição e que às vezes requer do leitor um certo esforço mental para tentar inferir o significado da palavra, da expressão dentro dos enunciados que compõem o texto da Clarice Lispector. Às vezes é necessário até recorrer ao dicionário. Em alguns casos a gente tem aí disponibilizado vários dicionários online que podem nos
dar o significado de determinadas palavras que desconhecemos, né? Isso enriquece o nosso repertório linguístico-cultural, né? E nós nos apropriamos de mais termos e expressões da nossa língua portuguesa, certo? Então é muito bom. Então a gente tem aqui, né, uma reflexão de cunho existencial, né? Ela está fazendo ali, né, um pensamento filosófico sobre a passagem rápida do tempo, né? A gente vai conhecer um termo que se denomina efemeridade, né? Efemeridade se refere justamente a essa brevidade do tempo, né? Então o tempo passa depressa demais nas nossas vidas, né? Nas vidas dos seres humanos de uma forma geral, o tempo voa, né? Essa expressão vocês já conhecem bem, e o fato desse tempo ser muito breve, das nossas experiências humanas, né, acontecerem em um espaço de tempo muito breve, nós chamamos isso de efemeridade, né? Então a efemeridade é a passagem rápida das situações que vivenciamos no cotidiano, no dia a dia, certo? E é sobre isso, né, que a gente tem aí uma reflexão a respeito ao longo dessa crônica, certo? Então, para a gente refletir, a gente trouxe a frase, né, o tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. É uma citação, percebam que está marcada pelo uso das aspas. As aspas servem para fazer citação, para a gente trazer fragmentos de textos, né? Esse enunciado define o conceito de efemeridade, muito utilizado na literatura, pois faz refletir sobre a brevidade da existência humana, né? Então as coisas acontecem muito rápido, né? Uma hora a gente nasce, passa a infância, a adolescência, a juventude, de repente a fase adulta, daqui a pouco está idoso, né? Então a gente tem aí uma passagem muito breve do tempo que denominamos de efemeridade. E vamos para a nossa primeira atividade. Trouxemos mais um fragmento do texto, né, que diz assim: para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, qual o efeito de sentido produzido no trecho pela expressão voracidade? E aí, o que será que significa voracidade? Veio da palavra voraz, né? E nesse contexto, nesse enunciado, qual o significado que essa palavra adquire? Então, um tempo para vocês fazerem a primeira resposta.
E aí, galera, vamos verificar então, a gente está aí discutindo o que é efemeridade a partir de uma crônica produzida pela Clarice Lispector, né? Uma crônica que traz muito de introspecção psicológica, uma reflexão, né, da personagem consigo própria a respeito da passagem breve, né, da efemeridade aí, que significa essa brevidade dos fenômenos da existência humana. E aí vocês tinham que dar conta de responder a nossa primeira questão, né? A partir do fragmento, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, né? Então, qual seria o efeito de sentido produzido no trecho pela expressão voracidade, né? Então, o palpite nosso seria que essa expressão em destaque, a palavra voracidade, enfatiza a rapidez com que o tempo passa, né? Então, voracidade nesse contexto adquire aí um significado muito parecido com velocidade, né? Já que nós estamos falando de efemeridade, da passagem efêmera do tempo, das circunstâncias da existência, então a palavra voracidade poderia ser facilmente substituída por velocidade. É esse um significado mais aproximado dentro desse contexto, né? Então foi utilizada para enfatizar, para dar maior importância a essa passagem do tempo, para torná-la ainda mais veloz, né? Para o tempo ser ainda mais efêmero a partir da palavra voracidade. Então, qualquer resposta nesse sentido, conseguiram aí acertar, ok? E agora vamos para o texto 2. Convido vocês a fazer a leitura comigo. O título é O Tempo, de Mário Quintana, né? Mário Quintana também é um escritor bem famoso, bem conhecido. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde, demais para ser reprovado. Então, é um conto que está aqui disponibilizado para vocês apenas um fragmento, na íntegra, vocês poderão ter acesso, né, no site disponível ali de Conto Brasileiro, ok? Então, é um texto aqui que a gente chama de poesia, agora é um texto que tem outras características, né? Então é um outro gênero, é um gênero textual que nós denominamos de poesia, porque justamente é constituído por versos, né? Então vocês sabem aí que as poesias têm como característica serem divididas em estrofes e cada estrofe é constituída por versos. Então no primeiro verso nós temos ali a frase: a vida é o dever de casa que nós trouxemos... a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa, né? Então esse é o primeiro verso, então cada verso é uma linha dentro do poema e cada conjunto de versos nós denominamos de estrofe. E o assunto que está sendo tratado nessa poesia é o mesmo assunto que nós tratamos na crônica produzida pela Clarice Lispector, né? Então nós temos aí uma relação de semelhança entre o tema que está sendo discutido, que é justamente a efemeridade do tempo, a brevidade da passagem das coisas nas nossas vidas, né? E a gente tem esse mesmo assunto sendo escrito por meio de gêneros discursivos, por meio de gêneros textuais diferentes. Num se apresenta com elementos composicionais da crônica e no outro se apresenta com os elementos composicionais de uma poesia, certo? Que é uma outra forma de escrever. E para nossa segunda atividade, trouxemos aqui um fragmento, né, do poema. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. E aí, qual é o tema desse texto? Eu já dei spoiler. Um tempinho para vocês elaborarem a resposta dessa atividade.
Retornando então, pessoal, a nossa sugestão de resposta então sobre o tema desse texto é a percepção que se tem sobre a velocidade com que o tempo passa, né? Se vocês optaram por utilizar as palavras efemeridade ou passagem efêmera do tempo, brevidade da passagem do tempo, né, das vivências humanas, enfim, quaisquer outras palavras que vocês tenham utilizado, mas que produziram o mesmo sentido dessas que a gente está expressando aqui como resposta, né, correta, vocês conseguiram com certeza fazer a resposta de forma adequada, né? Então trata-se aí da percepção que se tem da passagem breve do tempo, da efemeridade das coisas, né? Muito bem, vamos reler alguns trechos dos textos lidos ao longo dessa aula. Então, no texto 1 nós temos Viver o Hoje, de Clarice Lispector. Nunca a vida foi tão atual como hoje. Por um triz é o futuro. O que chamamos de tempo é o movimento de evolução das coisas, mas o tempo em si não existe. Para o texto 2, outro fragmento. O Tempo, de Mário Quintana. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Então, vamos para a terceira atividade. Qual seria a relação possível de se estabelecer entre os textos de Clarice Lispector e de Mário Quintana? E aí, como que a gente estabelece essa relação, pensando assim nessa questão do tema e a forma como cada um resolveu produzir o seu texto abordando esse assunto do tempo, né? Um por meio de crônica, outro por meio de poesia. Então, elaborem aí uma resposta para dar conta desse enunciado. Mãos à obra. Retornando então, pessoal, estamos numa discussão aí sobre a efemeridade do tempo, né? Uma discussão bem importante.
E aí nós temos como sugestão, então, de resposta para a seguinte pergunta: qual relação é possível estabelecer entre os textos de Clarice Lispector e de Mário Quintana? Então, se vocês colocaram algo no sentido de dizer que é possível estabelecer uma relação temática, ou seja, uma relação do tema tratado, pois os dois textos apresentam reflexões sobre o tempo, né? Qualquer resposta que veio ao encontro dessas palavras aqui que produziu o mesmo sentido, né, que ambos abordam o tempo. Se vocês colocaram que por meio de gêneros textuais distintos, né, um trata o tempo por meio da crônica, o outro por meio da poesia, complementaram ainda mais a resposta. Muito bem. Então, nessa aula, nós reconhecemos o efeito de sentido de expressões utilizadas no texto, identificamos o tema do texto e reconhecemos diferentes formas de tratar o mesmo tema em textos diferentes, né? Diferentes formas de produzir gêneros textuais diferentes, porém tratando aí do mesmo tema, ok? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre crônica, sobre poesia, sobre a efemeridade. Espero que vocês tenham gostado e até breve.